Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero fazer aqui um devocional com você, quero fazer uma reflexão acerca da paz, a paz que Jesus tem para as nossas vidas e que a gente pode alcançar nele. Então vai ser um vídeo breve, uma palavra que Deus colocou no meu coração. E antes da gente começar, eu quero estar fazendo uma oração aqui bem rápida, para a gente começar da melhor forma esse devocional. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, Pai. E te peço, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações com essa palavra, Senhor. Que através dessa palavra o Senhor venha liberar paz sobre nossas vidas e que a gente consiga de fato alcançá-la no Senhor, meu Deus. Meu Pai, que todo problema, toda ansiedade, toda preocupação que a gente possa estar sentindo no nosso coração agora, a gente consiga, Senhor, entregar nas Tuas mãos e deixar, porque o Senhor cuida, Pai. O Senhor, Pai, é conosco, a Tua palavra é verdadeira, Pai. E o Senhor não mente, o Senhor não se arrepende, e o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor decretou sobre nossas vidas, Pai. Então que essa palavra que o Senhor colocou, Pai, para esse dia venha trazer paz, conforto em nossos corações. E eu te peço, Deus, que aumente a nossa fé para que a gente consiga descansar no Senhor, meu Deus. Eu te peço pela vida dessa pessoa, que essa palavra possa frutificar na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz é algo tão importante que Deus tem pra gente, que Deus quer que a gente tenha, que eu estava lendo todo o Evangelho de João e por inúmeras vezes, inúmeros versículos, Jesus fala com seus discípulos e com as pessoas sobre paz. E eu entendi que paz é algo que realmente Deus quer que a gente tenha, e Deus manda a gente não permitir com que nada venha tirar nossa paz, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade venha tirar o nosso descanso em Deus. O descanso é algo tão importante que no Antigo Testamento era até um mandamento, que era o sábado do Senhor, que era um dia justamente de descanso. E hoje em dia esse mandamento ele se cumpriu em Jesus, mas ele continua sendo uma lei espiritual para as nossas vidas, que é o descanso. A gente precisa conseguir aprender e conseguir descansar no Senhor. E meus irmãos, eu quero trazer uma palavra bem simples aqui para o seu dia, mas eu tenho certeza que é bem profunda, que Deus vai falar com você através desse vídeo. Amém? Então, já pegando aqui a Bíblia, e se você não conheceu essa Bíblia aqui minha, eu fiz um último vídeo lá mostrando ela quando eu recebi. Está sendo um vídeo bem legal, bem abençoado, várias pessoas estão vendo. Eu te convido a você assistir também, depois você dá uma olhada lá. Mas irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, é um versículo bem famoso que eu tenho certeza que você conhece. Então, olha só o que está escrito, a palavra do Senhor. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, ou outras traduções ainda dizem, tenham fé e coragem, pois eu venci o mundo. Então, olha que interessante Jesus falando com os discípulos. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em outra versão também diz, eu antecipei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, qual que é o contexto aqui desse capítulo? Jesus ele vem dizendo, de forma simples aqui resumindo, Jesus vem falando várias coisas para os seus discípulos, antecipando eles de várias coisas que aconteceriam, que eram necessário que acontecesse. E Jesus termina esse capítulo dizendo que ele antecipou, que ele disse essas coisas que iriam acontecer, e não eram coisas legais, coisas felizes, coisas alegres, mas eram coisas ruins, como por exemplo a própria crucificação dele, mas eram necessárias acontecer, e Jesus falou essas coisas antecipadamente a eles, para que em Jesus eles tenham paz. Então, meus irmãos,
Jesus, ele muitas vezes vai falar ao nosso coração algo que está para acontecer, algo que precisa acontecer, para que quando aconteça, a gente se lembre da palavra dele, e aí entra a fé, e entra a coragem, ou nessa tradução aqui diz, o ânimo, para que a gente permaneça firme, que a gente consiga ainda descansar em Jesus, porque ele já disse que ia acontecer, e a gente precisa passar por essas coisas, mas passar tendo paz. E eu quero trazer um exemplo aqui muito forte, onde a Bíblia também vai dizer no livro de João, só que agora no capítulo 11. Então, nesse capítulo 11 vai se contar toda a história de Lázaro. Você já deve conhecer a história de Lázaro, mas tem uma aplicação muito importante para as nossas vidas aqui, dentro dessa palavra, dentro desse contexto de paz. E a Bíblia vai dizer, não pela boca do próprio Jesus, mas pelo testemunho de outras pessoas, que Lázaro era alguém na qual Jesus amava. Mas não podemos negar que Lázaro era um grande amigo de Jesus. Tanto é que a Bíblia vai dizer, no capítulo 11, que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Mas Lázaro é aquele na qual suas irmãs, antecipadamente, quando Lázaro ainda estava só doente, só enfermo, foram buscar Jesus e disseram a Jesus: Senhor Jesus, aquele a quem tu amas, o teu amigo, ele está doente. Então aquelas irmãs de Lázaro foram buscar o socorro do Senhor Jesus, porque ele estava doente. A Bíblia não deixa a gente entender a gravidade da doença ou qual era a doença que Lázaro estava sofrendo, mas aquelas irmãs entenderam que era algo que precisava de uma intervenção divina, e elas foram até Jesus e clamaram pelo socorro de Jesus. Jesus disse uma palavra para elas antecipadamente, antes do pior acontecer, porque, como bem sabemos, a Bíblia vai dizer, momentos depois, que Lázaro morreu. E é somente 4 dias depois que Jesus chega até a cidade, até o túmulo onde Lázaro já estava enterrado, e realiza um milagre da ressuscitação. Mas antecipadamente, antes dessas coisas acontecerem, a Bíblia vai dizer que Jesus disse àquelas 2 irmãs, Marta e Maria, que foram buscar a presença de Jesus, foram buscar o socorro de Jesus. E Jesus vai dizer para elas: não tenham medo, porque essa enfermidade, essa doença, esse problema, ele não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que Jesus glorifique a Deus através da vida dele. Então, olha a palavra que Jesus liberou: não terminará em morte, mas é para a glória de Deus. E você pode pensar: tá, será que Jesus errou porque ele morreu? Não, irmãos, Jesus não errou, porque ele disse que não terminará, não será o fim daquela doença, daquela enfermidade, daquele problema, não será o fim dele em morte, mas o fim dele será para a glória de Deus. E aí Lázaro vai, piora o seu quadro e chega a morrer. Só que aquilo ainda não era o fim, irmãos, porque Jesus ainda estava chegando com um milagre ainda maior do que elas imaginavam, do que elas achavam que Lázaro precisava. E é interessante, irmãos, porque ainda nesse mesmo contexto, eu vos antecipei essas coisas, de João 16:33, eu vos antecipei, eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende fé, tende coragem, pois eu venci o mundo. Irmãos, todo aquele que busca a presença de Jesus antes do problema, da situação ruim acontecer, todo aquele que busca, a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios: amo os que me amam, e os que de madrugada, e os que cedo, e os que antecipadamente me buscam, me encontram. E aquelas irmãs foram buscar Jesus pela vida do seu irmão Lázaro, e elas receberam uma palavra de Deus. Só que aí, irmãos, faltou a fé e a coragem, faltou o ânimo, porque a intenção de Jesus ao dizer aquelas palavras era que nele elas tivessem descanso, mas aí faltou a fé. E muitas vezes falta fé na nossa vida, de crer
que a palavra que Deus liberou a nosso respeito é de um final vitorioso, porque a Bíblia diz que somos mais que vitoriosos em todas as coisas em Cristo Jesus, irmãos. E se no momento qual a gente está passando, a gente não está vencendo, a gente está passando por tribulação, por aflição, calma, porque ainda não chegou o fim, irmãos. Ainda não chegou o fim desse processo, desse deserto que você está passando, porque o fim vai ser para a glória de Deus. E Jesus liberou aquela palavra, e se aquelas irmãs tivessem crido, teriam conseguido descansar no meio de toda aquela situação, teriam encontrado conforto para a alma delas e não deixariam se consumir talvez pelo desespero, pela tristeza, pelos problemas, pela ansiedade. Então, irmãos, eu tenho certeza que todos aqueles que buscam a Deus antes do pior acontecer, antes quando o problema ainda está começando a se desencadear, irmãos, Deus vai liberar uma palavra para a tua vida e você precisa crer nessa palavra, porque ela vai se cumprir. Deus não mente, Deus não se arrepende, mas precisamos de fé e coragem para acreditar e para conseguir descansar nele. Irmãos, a nossa caminhada com Deus, ela é baseada na fé, ela é firmada na fé. E se não tivermos fé para crer no que Jesus diz para a gente, vamos enfrentar uma vida de tribulação, uma vida onde a gente não vai encontrar descanso. E descanso, como foi falado aqui anteriormente, ainda é uma lei espiritual, ainda é algo que Deus requer da gente. E para a gente finalizar, eu vou trazer mais um exemplo que se encontra em Mateus capítulo 8, quando Jesus e os seus discípulos enfrentam a primeira tempestade no barco, quando Jesus disse, vamos para o outro lado. E essa é mais um exemplo para a gente meditar e que a gente possa encontrar paz e descanso em Jesus. Quando Jesus disse para os seus discípulos, vamos para o outro lado, irmãos, a ordem foi dada, a palavra foi liberada. Jesus, aqui em carne, em vida humana, também era Deus. E era a palavra de Deus que estava sendo declarada ali. E a palavra foi, nós vamos para o outro lado. Mas o que aconteceu no meio desse caminho? Uma grande tempestade se levantou. E é interessante porque a Bíblia diz que as ondas, elas encobriam o barco no qual os discípulos estavam. Então você consegue imaginar os discípulos no meio de um mar revolto, de uma tempestade, com ondas que eles olhavam e essas ondas encobriam o barco, então a onda quebrava por cima do barco. E aqueles discípulos, olhando tudo aquilo, tiveram medo, tiveram desespero e falaram, vamos morrer. Os discípulos, muitos deles eram pescadores, já estavam acostumados com tempestade, mas aquela foi diferente, irmãos. Só que a palavra foi dita antes dessas coisas acontecerem, antecipadamente. Jesus antecipou a palavra para que nele a gente tenha descanso. E o maior exemplo, irmãos, daquela viagem que eles fizeram foi Jesus, que no meio daquela tempestade dormia, descansava no Senhor, porque a palavra foi liberada. Nós vamos para o outro lado. E se no meio acontecer tribulações, se levantar fortes ventos, fortes ondas contra nossas vidas, tem de bom ânimo, tem de fé, tem de coragem, pois Jesus venceu o mundo. Então, irmãos, a gente precisa crer que Deus libera para a gente uma palavra sobre o que vamos passar para todos aqueles que o buscam. E a gente precisa crer nessa palavra. E para finalizar, irmãos, a Bíblia também vai dizer em João capítulo 14, no versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Em outras traduções vai dizer, não deixe o seu coração ter perturbação, não deixe seu coração ter preocupação, não permita que essas coisas entrem no seu coração. Jesus não quer, irmãos, você nervoso, você preocupado, você ansioso, ansiosa com o que está acontecendo, porque Deus liberou uma palavra sobre a sua vida antes que essa situação acontecesse. Então tenha fé,
coragem, tenha ânimo, porque é só uma fase, não é o fim ainda. O fim vai resultar em glória para Deus através da sua vida. Você crê nessa palavra, irmãos? Então, deixe aí nos comentários o seu amém. Envie esse vídeo para outras pessoas. Amém? Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e estar acompanhando aqui, porque toda terça e toda sexta-feira nós temos vídeos novos aqui nesse canal e a gente fala aqui sobre o profético de Deus, palavras, como essa daqui para o seu dia. Falamos sobre discernimento de sonhos. Então, irmãos, é uma bênção e eu creio que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quero te convidar também a você clicar aqui no link na descrição e estar conhecendo o nosso blog, o Bíblia na Prática, onde tem vários devocionais lá. E lá dentro também você vai encontrar a aba da loja, onde tem meus livros, que eu tenho certeza que vão ser bênção para a tua vida. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e até a próxima, em nome de Jesus.